nós vamos falar sobre a escalada, obviamente, da tensão no Oriente Médio. E a gente conversa com a pós-doutora em Direito Internacional, a nossa colega, companheira, que tem nos ajudado muito nessas coberturas internacionais, a Priscila Caneparo. Priscila, a gente tem observado que o Irã realmente tem utilizado todo o seu arsenal militar nas últimas 24 horas na tentativa de penetrar o Domo de Ferro. Mas a gente tem dois países que têm um arsenal militar muito diferentes. Israel é muito superior ao Irã. Além disso, Israel tem todo o aparato dos Estados Unidos, sendo que o Irã está praticamente isolado, porque o seu grande parceiro, que é a Rússia, está envolvido em outra guerra. Na sua avaliação, Priscila, isso pode levar o Irã a sentar novamente numa mesa de negociações? Bom, boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos os que estão aqui nos assistindo. Então, essa complexidade do momento que a gente vive atualmente no Oriente Médio faz com que nós imaginemos uma guerra total na regionalidade, não uma terceira guerra mundial nesse momento. É super importante destacar. Desde a Revolução Islâmica já aconteceram rusgas em relação ao relacionamento entre Israel e Irã. Essa falta de relacionamento, essa falta de diálogo foi deteriorada a partir dos anos 2000, quando justamente começou a se apontar o dedo ao programa nuclear iraniano. E aí a gente precisa entender, essa complexidade também é uma complexidade dialógica, como você colocou. Eu não acredito que o Irã está isolado nesse momento, mas de fato existe, por assim dizer, uma dicotomia que dificulta o diálogo em relação à visão ocidental, e aqui eu coloco Israel, países europeus, Estados Unidos, Canadá e Japão, mas também existe uma dificuldade, de compreender as demandas orientais. E aí eu coloco Irã, eu coloco, por exemplo, China, eu coloco, por exemplo, Rússia. E alguns países, obviamente, daquela contextualidade árabe da região. A gente sabe que o Irã não é árabe, pontua-se aqui, é persa, mas é inegável que algumas nações, como o Iêmen, por exemplo, tomarão partido do lado do Irã. Ou, por exemplo, a Arábia Saudita, a Jordânia, que por mais que são países que tentem se ocidentalizar, já expressaram condolências efetivamente ao Irã. E dentro dessa premissa, o que acontece? Eu não acredito que, nesse momento, o Irã vá sentar para conversar com os Estados Unidos em relação a essa rodada de novas negociações sobre o programa nuclear iraniano que estaria acontecendo hoje em Omã. Por que eu não acredito? Por conta da retórica que o Irã tem se utilizado nesse momento. O que ele falou? A partir do momento que não se encerrarem as ações militares de Israel em meu território, eu não volto a conversar. Primeiro, porque não tem clima, e de fato não tem. E segundo, porque os Estados Unidos vai se sentir ainda mais poderoso e imputar quase que uma responsabilização para o Irã aceitar esse acordo. E a gente precisa entender, eu acho que para os nossos assinantes aqui, para quem está nos escutando, tem que ficar muito claro que o Irã ele é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Estados Unidos também é, Israel não é. Ainda que os Estados Unidos e Irã sejam, existem responsabilidades diferenciadas. Porque os Estados Unidos é um Estado declaradamente armado nuclearmente e o Irã não. O Irã tem tecnologia militar nuclear. Mas nada impede que essa tecnologia nuclear seja desenvolvida para fins pacíficos, para fins de geração de energia. O que acontece em relação a esse TNP é que ele impede com que o Irã desenvolva bomba atômica. Mas existe um tal de artigo 6º também do Tratado de Não Proliferação, que puta uma responsabilidade para estados nuclearmente armados, como, por exemplo, os Estados Unidos, de se desarmarem. Eu sei que isso soa um tanto quanto utópico nesse momento, mas é a justificativa do Irã justamente para falar: poxa, vocês ficam apontando o dedo para o meu programa nuclear, que se quer desenvolver ainda ogivas nucleares, bombas atômicas, enquanto os outros estados nuclearmente armados não estão cumprindo com o seu papel. Obviamente aqui não tem lado certo, não tem lado errado, existe uma problemática muito grande em relação principalmente à questão civil, mas é para a gente entender por que o Irã, nesse momento, não está mais disposto a sentar à mesa de negociação efetivamente com os Estados Unidos. Ainda que os Estados Unidos, nesse governo Trump 2, esteja muito mais aberto ao diálogo com o Irã do que efetivamente estiver em um momento anterior no governo Trump 1. Porque no governo Trump 1 a gente lembra que o Irã era um país de repulsa do Trump. Mas nesse momento, Gustavo, eu não observo qualquer magnitude de um diálogo que venha trazer justamente uma perspectiva prática de cessar esse conflito nesse momento. Professora, a gente falava com a Priscila Asbeck, que está no Canadá para as reuniões do G7, e ela era muito clara sobre
uma inconsistência por um consenso. Parece até o Conselho de Segurança da ONU que não consegue chegar a acordo nenhum nunca. Porque lá você tem os Estados Unidos defendendo abertamente Israel, mas as nações europeias com posicionamento mais neutro. Como você vê essa dificuldade das nações desenvolvidas de, pelo menos, terem uma nota, nem que seja uma nota de repúdio para os dois lados? Gustavo, vamos lá. Os Estados Unidos ele defende abertamente Israel porque são parceiros que se retroalimentam, né? Em questão econômica, em questão estratégica, em questão militar, em questão geopolítica, em questão histórica. Então, existe uma retroalimentação aí. Os Estados Unidos nunca vai abandonar o Israel, isso é lógico. Agora, em relação à Europa, a Europa é de uma complexidade tamanha para a gente entender, porque, olha só, a Europa já está em um contexto, né, muito preocupante em relação à guerra russa versus Ucrânia. A gente acaba esquecendo porque outros eventos acabam se sobrepondo, mas o Putin falou nessas últimas semanas que poderiam utilizar bombas nucleares contra a Ucrânia. E essa perspectiva faz com que nós entendamos justamente a possibilidade dessa utilização de bombas no contexto europeu, né? A gente sabe que as bombas nucleares não respeitam fronteiras. Então, a Europa está muito mais preocupada com essa guerra do que com. Não obstante, ainda que a Europa não faça uma manifestação muito clara em relação a qual lado ela vai atingir, ela não quer participação direta nessa guerra. Mas a gente sabe que, efetivamente, o lado é o lado de Israel. Primeiro, porque tem o lado ocidental, e segundo, porque, de fato, a gente observa uma questão atrelada a Inglaterra já estar mandando preventivamente aviões para Israel, e segundo, França e outros estados já terem declarado que Israel teria o direito de se defender. A gente não entende muito bem se defender do quê, porque o Irã até agora não atacou Israel, né? Mas teria o direito de se defender. E se a gente retroceder só um pouquinho, se me permitem, a gente lembra que, umas semanas atrás, Reino Unido, França e Canadá cortaram relações diplomáticas com Israel por conta do que estava acontecendo na faixa de Gaza. Nesse momento, retomaram relações, principalmente apoiando, ainda que somente dialogicamente, Israel. Então, eu não vejo, né, a falta de um consenso efetivo, mas eu vejo sim que esses estados não querem participar diretamente das ações militares de Israel. Professora, nós noticiamos agora há pouco uma informação apurada pela CNN de que Donald Trump teria demovido Israel de um ataque mortal a Ayatollah Ali Khamenei, que havia essa possibilidade. Esse tipo de vazamento de informação, na avaliação da senhora, pode fazer com que o Irã sente à mesa com os Estados Unidos? A senhora falou que é muito difícil esse cenário, mas pode ajudar ou mais atrapalhar, ou seja, que os Estados Unidos poderiam ter evitado qualquer tipo de ataque na influência com Israel? Bom, Gustavo, me pergunta até que nível isso foi um vazamento de informação e não uma tática negocial do Trump, porque, de fato, a gente observa que esse é um ponto que vai acalmar os ânimos iranianos para falar, bom, até esse momento, de fato, os Estados Unidos não quer se envolver em guerra, né? Eu, Irã, não ataquei nenhum cidadão estadunidense, nenhuma instalação dos Estados Unidos. Em contrapartida, veio essa retórica, agora essa informação nova, que os Estados Unidos interceptou uma ação de Israel que ia matar justamente, ou visava matar, o Ayatollah Khamenei. Então, o que eu vejo é um ponto positivo, mas não para o início da negociação, mas para um acalmamento da postura do Irã em relação aos Estados Unidos. Acho muito difícil que só isso leve o Irã à mesa de negociação, mas com certeza acaba por se ter, né, um ambiente negocial, o que o Trump sabe fazer muito bem, muito mais propício para continuar idealizando uma negociação do que uma ruptura total com diálogo, não com negociação, mas com diálogo com os Estados Unidos. Professora, eu gostaria que a gente olhasse para outra guerra que a senhora fez menção, que é a guerra na Europa entre Ucrânia e Rússia. Quando nós tivemos, por exemplo, a invasão do Hamas sobre Israel, matando diversos israelenses, e depois os conflitos de Israel para a faixa de Gaza, matando muitas pessoas, mulheres, bebês, uma crítica que é feita principalmente pela comunidade internacional, pela postura de Benjamin Netanyahu, nós tivemos alguns avanços na guerra na Europa, porque os holofotes estão no Oriente Médio e não estão na Europa. Pela visão da senhora e conhecimento, a senhora acha que é possível que Vladimir Putin aproveite esses holofotes no Oriente Médio para tentar avançar na Ucrânia? Sem dúvidas, né, Gustavo? Por isso que eu destaco.
O foco da Europa não é a guerra de Irã versus Israel versus Irã, mas sim o que está acontecendo e as ações que estão sendo desenvolvidas do Putin dentro do território ucraniano. O Putin tem, a gente sabe, uma pretensão territorial dentro da Ucrânia, ele considera que 20% da Ucrânia já lhe pertence, só que a Europa tem medo que o Putin não se dê por satisfeito com esse território ucraniano apenas. Então, como a gente pôde ver, foi quase que uma euforia para se ingressar dentro da OTAN. Os países bálticos, né, basicamente Letônia, Estônia e Lituânia, estão muito preocupados com as ações de Putin. Polônia, a mesma situação. Então, com certeza, quando os holofotes seguem justamente para a questão de Israel versus Irã, o Putin se sente muito mais à vontade para conseguir angariar fundos, meios, não digo aqui financeiros, mas fundos no sentido de estruturar uma ação contra o território ucraniano. E aí quem precisa ficar de olho nas ações de Putin é justamente a Europa. E só para finalizar, né, Gustavo, para não perder o gancho, a gente precisa entender que essa guerra também é um meio de ofuscar outra guerra, né, que eu não considero uma guerra propriamente dita, mas o massacre que está ocorrendo na faixa de Gaza em relação a Israel, né, dentro da faixa de Gaza. Para a gente ter uma ideia, nessas últimas, né, as últimas horas que estão acontecendo, esses ataques entre Irã e Israel, que a gente não para de observar dia e noite, morreu muito mais gente na faixa de Gaza do que entre esses dois ataques. Né? A gente não quer que também esqueçamos desses outros conflitos. Então, justamente, eu acho que é importante se destacar que tem outra guerra acontecendo, Rússia versus Ucrânia. A gente lembrar que a Europa não vai se envolver diretamente com essa guerra, Israel versus Irã, mas o governo de Netanyahu continua com as ações dentro do território palestino, dentro da faixa de Gaza. E a gente não pode, né, esquecer que existe toda uma contextualização de crimes internacionais ocorrendo ali também. É o modo guerra de Benjamin Netanyahu. Enquanto ele está em guerra, ele não é investigado e se mantém no poder. Então também é uma estratégia política de se manter no poder. A gente conversou com a pós-doutora em Direito Internacional, a professora Priscila Caneparo, que nos ajuda sempre aqui na análise do cenário internacional. Professora, muito obrigado por participar também nessa edição dominical. Obrigada, Gustavo. Boa tarde para vocês e bom trabalho.